A Universidade Federal de São Paulo terá vagas reservadas para pessoas trans nos cursos de graduação a partir do próximo vestibular e também nos programas de pós-graduação. Quem tem todos os detalhes sobre essa medida vai trazer para a gente agora ao vivo é a nossa repórter, a Tawane Catan. Boa tarde, Tawane. Boa tarde, Brown. Boa tarde à nossa audiência. Estou em frente aqui à Unifesp, onde foi aprovada a medida, na última quarta-feira, 11 de setembro, que oferece cotas para pessoas transexuais e travestis. Essa medida ela vai começar a ser aplicada a partir dos vestibulares de 2025, Brown. Funciona assim. De acordo com essa resolução, 2% dos cursos e turnos de graduação vão ser direcionados para pessoas trans e travestis, enquanto para pós-graduação esse número aumenta para 30%. Desse número, vão ser fracionados em 50% para negros e quilombolas e os outros 50% para pessoas trans e travestis, pessoas com deficiência e também indígenas. As pessoas candidatas a essa cota, elas devem passar pelas bancas de heteroidentificação, procedimento parecido com o que passam as pessoas negras para conseguir as vagas na universidade. A Unifesp ela é a 10ª universidade a aplicar esse tipo de medida que vai ser aplicada, né? A primeira foi a Universidade Federal do Sul da Bahia em 2018 e a segunda, no ano seguinte, a Universidade Federal do ABC aqui no estado de São Paulo. Agora, para relembrar a audiência, a Universidade de São Paulo, a USP, né, na capital paulista, em fevereiro deste ano, ela recebeu mais de 200 processos de cotistas que se queixavam que as suas matrículas foram negadas. Segundo as bancas de heteroidentificação da própria USP, eles não eram pardos mesmo depois de terem sido aprovados pelo Provão Paulista na universidade. Essa banca, Brown, ela surgiu do movimento negro que, segundo a USP declarou à imprensa neste ano, serve como forma de evitar fraudes para ter controle também do acesso às cotas. Volto com você. Ok, valeu, Tawane. Obrigado pelas informações. Boa tarde. Bruno Musa, queria te ouvir, Musa, sobre essa medida. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Para quem não atende a essas características, para quem não está incluso nesses sistemas de cotas, para quem não é negro, não é quilombola, não é transexual, não é travesti, vai ficando cada vez mais difícil conseguir uma vaga no ensino público, né? Bom, vamos lá, Brown. Eu acho que, na verdade, isso tem prazo limite. Puxaram o pêndulo demais para um outro lado e tanto é que várias empresas multinacionais, inclusive, já estão retrocedendo nessa agenda woke, nessa agenda com os seus espaços de chamado DEI, né? De inclusão e diversidade. Por quê? Porque simplesmente a conta não fecha. Vamos lá. Deixa eu ser breve e objetivo nessa resposta. Tem uma definição que eu gosto muito de liberalismo, que não tem a ver apenas com liberalismo econômico, mas liberalismo filosófico, digamos assim, como a gente leva a nossa vida. E essa definição é de Alberto Benegas Lynch-Hijo, que é um economista argentino. Vou falar devagar e presta atenção nesse ponto, porque eu acho que é interessante. O liberalismo, para ele, é o respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo, respeitando sempre o princípio de não agressão para respeitar a vida, a liberdade e a propriedade privada, e tem como instituições o livre mercado, sem intervenção estatal, a livre concorrência, a divisão do trabalho e a cooperação social. Ou seja, é respeitar o direito do próximo sem você agredir ou querer que alguém financie a tua agenda. Então vamos lá. O que eu quero dizer aqui basicamente é que pouco importa o que você decide fazer na tua vida privada, com a tua opção sexual, com a tua origem, com a tua raça, pouco importa. Todo mundo é livre para isso. Agora, uma coisa que está na Constituição brasileira é a isonomia. Não importa a tua origem, não importa a tua raça, não importa a tua cor, não importa a tua opção sexual. A Constituição ela é igual para todos, coisa que no Brasil não existe mais isso. Então, ora, por que é então que aqueles estudantes pobres que gostariam de acessar a faculdade, a universidade pública, não podem, uma vez que ele nasceu numa família branca? Isso não tem o menor cabimento. Não há isonomia da Constituição com essas pessoas. Ou seja, a Constituição tem que ser igual para todo mundo. Mais uma vez, essa agenda que precisa de financiamento dos outros, inclusive desses brancos mais pobres que estão sendo excluídos da universidade, quando eles pagam impostos, eles estão ajudando a financiar essa agenda que está indo contra eles mesmos. Ou seja, mais uma vez, rasgando a Constituição brasileira por algo que não para de pé.
uma agenda política para tentar angariar votos de pessoas que deveriam ter a liberdade total de fazer o que quer com suas vidas, mas que eles são iguais a todos frente à Constituição. Mais uma inversão de valores nesse Brasil sem Constituição de hoje. Agora, Musa, queria tocar com você em um outro ponto que pode ser problemático também, que é o da fiscalização, né, do cumprimento ou não dessa medida. Porque no caso das cotas raciais, por exemplo, a gente já viu inúmeros casos de tentativa de fraude. Como isso se baseia na autodeclaração, pessoas que não eram negras, não eram pardas, se declaravam assim, e aí isso vai para as, como a própria Tawane, nossa repórter, informou, para as bancas de heteroidentificação, tem uma checagem, mas muitos casos de fraude chegaram a acontecer. Pessoas que não teriam direito a essa cota conseguiram fraudar o mecanismo. No caso de pessoas transexuais e travestis, imagino que o mesmo problema vai se repetir, talvez até numa escala maior. A gente teve um exemplo muito problemático há poucas semanas, há poucos meses, na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos de Paris, com aquela atleta do boxe, da Argélia. Houve uma indefinição sobre se ela poderia ou não competir na categoria feminina. A Associação de Boxe tinha um posicionamento, o Comitê Olímpico teve outro. Ela foi incluída nas competições femininas. As adversárias se queixaram da vantagem que ela teve. Então, imagina a dificuldade que não vai ser para classificar se uma pessoa tem ou não direito, por exemplo, a essa cota de gênero nas universidades, né, Musa? Por isso que eu falo, Brão, que isso é uma agenda política. São várias pessoas, mas o que me vem à cabeça o primeiro aqui, de repente vocês podem me ajudar na memória. O Dino foi um dos que já mudou a sua cor de pele ao longo da sua trajetória. Ora é pardo, ora é branco, ora é negro, alguma coisa assim. Ou seja, são várias pessoas que vão atuando como um camaleão para se adaptar àquilo que eles querem no momento. É claro que o Estado não tem a menor capacidade de conseguir controlar esse tipo de coisa. Agora, se a Constituição fala de isonomia, que é a igualdade, ou a mesma Constituição para todos, a igualdade de todos frente à Constituição, e uma pessoa decide, por livre e espontânea vontade, e tudo bem, ser transexual afeta alguma coisa na capacidade dele de pensar? Afeta alguma coisa no QI dele? É óbvio que não. Então por que ele não pode concorrer em pé de igualdade com outros alunos que não são trans, que têm opção sexual de ser hétero, gay, bissexual, o que quer que seja? Nada disso afeta a tua capacidade de raciocínio. Então, atue como a Constituição brasileira manda. Isonomia, igualdade de todos. O resto é agenda política e eles querem enfiar goela abaixo para serem financiados por aqueles que estão sendo prejudicados por essa agenda. Esses prejudicados têm que financiar, de acordo com eles, essa agenda que apenas permite alguns grupos de minoria que passam a mandar e colocar as suas agendas em nossas casas. Eles precisam de financiamento daqueles que são prejudicados. Isso é um absurdo.